안녕하세요! Como eu havia falado na aula passada, essa aula a gente vai falar de uma partícula que ajuda a gente a dizer, por exemplo, eu vou de táxi, eu vou de ônibus, vou de metrô. Então, a gente vai usar o que a gente aprendeu na aula passada, que são os meios de transporte, e usar essa partícula para falar por qual meio a gente vai ou vem para algum lugar. Essa partícula que a gente vai aprender hoje, que é o ro ou ro, pode ser usada dessas duas maneiras, a gente vai ver daqui a pouquinho por quê. Ela significa exatamente isso, né? De por meio de, via algo, né? Ou de, ônibus. A gente vai ver primeiro como é que a gente vai falar. Vou de táxi, vou de táxi. Alguém lembra dessa música da Angélica, né? Originalmente do Roberto Carlos. Vou de táxi. Táxi, vocês se lembram, né? É taxi, taxi. Então, para falar de táxi, ou via táxi, né, por meio do táxi, a gente vai juntar essa partícula, né, que é o ro, a gente vai juntar grudadinho no meio, né, pelo qual a gente vai, ou seja, táxi. Então, taxi-ro, a gente já gruda ela. Toda partícula, lembre-se disso, toda partícula é grudada, né, não tem espaço entre ela e o objeto anterior, né, que é o termo anterior que está relacionado a esta partícula, né, ou seja, o ro, que é essa palavra por meio de, ela tem que estar grudada com o meio pelo qual a pessoa vai fazer alguma coisa, né, então, por meio do táxi, eu vou. Vai ficar taxiro, tudo grudado, depois o verbo, ou seja, 가다, por exemplo, ir. A gente conjuga o verbo 가다 como 가요. 택시로 가요. 택시로 가요. Eu vou de táxi. Então, vou de táxi, a gente fala 택시로 가요. Se eu quiser falar que eu venho de ônibus, 버스, vocês lembram, né, que é ônibus. 버스, a gente junta a partícula 로, né, 버스로, como que é o verbo vir? É 오다, 오다. Quando a gente vai falar no presente, 오다 vai ficar 와요, 와요. Se eu quiser falar no passado, por exemplo, eu vim de ônibus. 버스로 왔어요. 왔어요. Eu vim de ônibus. 버스로 왔어요. E se eu quiser falar, por exemplo, por meio de cartão? Cartão não é um meio de transporte, mas é um meio de pagamento. Por exemplo, cartão de crédito, né? Cartão de débito. Cartão, a gente fala card. Card. Card vem do inglês, né? Card. Então, 카드로 내요. 내요. 내요 vem do verbo 내다, que é pagar. 카드로 내요. Eu pago via cartão, por meio do cartão, com cartão. 카드로 내요. Se eu quiser falar, por exemplo, eu vou... Deixa que eu pago com cartão. 카드로 낼게요. Pode deixar que eu pago com cartão. Eu tô oferecendo para um amigo, né? Assim, não, pode deixar que eu vou pagar com cartão. 카드로 낼게요. Se eu quiser falar, por exemplo, que eu vou pagar a refeição do meu amigo, por exemplo, a gente for no restaurante, mas na hora de pagar, não, deixa que eu pago, deixa comigo. Então, hoje é por minha conta. Eu posso falar, 제가 살게요. 제가 살게요. Aí, nesse caso, você deve estar se perguntando, por que não usou o 내다, né, que é pagar, deixa que eu pago. No coreano, em vez de usar o verbo 내다, que é exatamente o ato de pagar, né, fazer o pagamento e tal, colocar o cartão lá. Quando você vai pagar a conta para uma outra pessoa, a gente usa o verbo 사다, que é o verbo comprar, comprar. 사다 é comprar. Quando você vai pagar a conta para alguém, você fala, deixa que eu compro. 제가 살게요. 사다. Aí esse 을게요, igual a gente usa com 낼게요, né, que é 내다, vira 낼게요. 사다, 살게요. Seria esse pode deixar que eu pago. 제가 살게요. Então, essa é a ideia, né? Deu uma fugida do tema mais aqui, mas é porque isso aqui é bastante interessante. 제가 살게요, deixa que eu pago. Deixa que eu compro. Mas a gente pode falar também 제가 낼게요, por exemplo, deixa que eu faço o pagamento, literalmente, né? O fazer o pagamento. Ou 카드로 낼게요. Pode deixar que eu pago com cartão. Agora, se a gente... Nossa, os gatinhos estão... Estão brigando aqui. Até então, a gente só tinha usado palavras que não tem patim, né? Patim. Vamos lá, voltando. Se a palavra não tiver patim, se a palavra anterior a essa partícula, né? Ela acabar sem patim, se não tiver patim, patim 없으면, se não tiver, a gente vai usar 로 direto, 써요. A gente falou isso. Mas e se tiver? Se tiver patim, o que vai acontecer? Aí a gente vai colocar 으로, 으로.
Por exemplo, a palavra pen. Pen é caneta, né? Pen igual do inglês. Pen으로 seria a caneta, por meio da caneta. A caneta, o quê? Eu posso falar, assine por favor. Assine a caneta, por favor. Pen, né? 펜으로 e não 펜으로, porque é difícil falar, né? 펜으로. 펜으로 사인하세요. Sign é sign mesmo, né? De assinar. 사인하세요. 하세요 é o verbo fazer, faça por favor. Ou seja, assinem por favor, faça a sua assinatura por favor. 사인하세요. E se eu quiser, por exemplo, dizer que eu vou pagar em dinheiro? Em dinheiro. Da outra vez a gente falou 카드로, né? Via cartão. Se eu quiser falar que eu vou pagar em dinheiro, em espécie. Vocês lembram como que era dinheiro? Dinheiro é 돈. 돈 termina com 받침, né? 받침 있어요. 그래서, por isso, a gente vai colocar 으로서요. A gente vai usar 으로. Ou seja, 돈으로 내요. Vou pagar via dinheiro, via espécie, em dinheiro. Dá também para falar, em espécie, tem outra palavra que também termina em 받침, que é 현금. Então, 현금으로 내요. Né? 현금으로 내요. Eu vou pagar em espécie. Mas tem uma exceçãozinha. Além de ro e 으로, tem uma outra forma que vai especialmente com palavras que terminam com o 받침 리을. 리을, aquela cobrinha, o R, né? O raririro. Palavras que terminam com 리을, por exemplo, que dê para usar com ro, né? Via ou por meio de. Por exemplo, a gente aprendeu na aula passada, metrô é 지하철, ou seja, 지, terra, 하, baixo, né? Sub. Então, embaixo da terra, 철 é o ferro, né? O que passa embaixo da terra. Então, 지하철. 지하철 termina com 리을. Por isso, 그래서, a gente vai usar direto o 로. A gente não vai falar, por exemplo, 지하철으로. 지하철으로 não existe. É muito mais prático juntar já o 리을 com o próprio 로. Existe esse som. Lembram da aula de 받침? A gente consegue juntar dois 리을 e forma aquele L enrolado, aquele R meio L. 지하철로. 지하철로 가요. Por exemplo, eu vou de metrô. 지하철로 가요. Ou 지하철로 왔어요. Eu vim de metrô. Outra palavra que também termina com 리을 é 연필. 연필 é lápis. A gente aprendeu pen, que é caneta, e 연필 é lápis. 연필로, e não 연필으로. 연필로 그림을 그려요. Eu desenho com lápis, por exemplo. Então, 연필로 그림을 그려요. É desenhar o desenho, literalmente. Eu desenho a lápis. 연필로 그림을 그려요. Eu posso falar também, né? 연필로 써요. Eu escrevo a lápis, ou assino a lápis, se bem que assinar não é tão bom, mas é a lápis, né? Então, 연필로 써요. Então, essa é a pequena exceção. Agora, como é que eu vou perguntar como é que você veio? Você veio de quê? Até então, a gente só tá afirmando coisas. Eu vim de ônibus, eu vim a pé, eu vim... Como é que a gente vai perguntar? Se eu quero falar, por exemplo, como é que você vai para a escola? Escola? 학교. Para, 학교에. É uma partícula, então ela vai vir grudadinha com 학교, certo? 학교에, para a escola. 어떻게 é o como, deu o pronome como, de que forma, de que maneira. 어떻게 가요? 가요 é ir, né? Então a pergunta é 학교에 어떻게 가요? Então como é que você vai para a escola? Eu posso responder, por exemplo, 저는 학교에 자동차로 가요. Eu vou de 자동차. É o veículo automático, ou seja, o automóvel. 자동차로 가요, por exemplo. Mentira, porque eu não tenho carro. Eu iria, por exemplo, de 걸어서 가요. Vou a pé. Ou eu vou de Uber로 가요. Lembra de Uber, esse vai ter som O. Então, Uber vai virar Uber로 가요. E a pé é importante. Esse a pé, quando a gente fala a pé, a gente não vai usar esse 로. Olha que interessante. A forma mais comum, né, de se falar a pé, a gente vai falar 걸어서 가요. Literalmente seria eu ando e vou. 걸어서 가요 ou
mais curto ainda, 걸어가요. 걸어가요 seria ir a pé, tá? Ir a pé. 걸어, que vem do verbo 걷다. 걸어가요. Se falar eu venho a pé, então 걸어와요. 걸어와요. 걸어왔어요. Eu vim a pé. Ou eu fui a pé. 걸어갔어요. Até tem uma forma usando ro, essa partícula que a gente está aprendendo hoje, para falar a pé. Só que não é tão usado assim. É mais comum falar 걸어가요, 걸어와요. A palavra é 도보로. 도보로. Ro é a partícula, né? 도보 seria simplesmente andando. Seria a tradução literal, né? Simplesmente andando. 도보로 가요. Dá para falar também, mas não é tão usual quanto 걸어가요. Aí, por último, 마지막으로, eu tenho uma pergunta para vocês. 질문이 있어요. Respondam aqui nos comentários, né? Quem quiser responder. A pergunta é: 슈퍼마켓에 보통 어떻게 가요? Vou repetir 한 번 더. 슈퍼마켓에 보통 어떻게 가요? Então a pergunta é: 슈퍼마켓에 tem alguma palavra que aqui parece familiar? 슈퍼마켓. 슈퍼마켓. Super seria super. Super, né? De super. Super, lembra de novo aí, ó. Super, vai virar super. Lembra de Super Junior? Super Junior. Então, super seria o super, né? Não super. Vai virar super. Supermarket seria supermercado. Supermarket termina com patim, siot, o S, que tem som de T, né? Supermarket. Em seguida de supermarket vem um E, né? Que é o para. Então, quando a gente for ler tudo junto, vai ficar supermarket. Ele vai voltar, esse Szinho vai voltar a ter o som S. Porque logo em seguida vem uma vogal. Então, 슈퍼마켓에 어떻게 가요? Como você vai para o mercado? 보통 tem um advérbio, que é o 보통, que é normalmente. Normalmente, comumente, como é que você vai para o mercado? 보통. Pra mim, essa palavra soa tipo quando meu gato tá fazendo cocô. Aí faz 보통. Então, pra mim, sempre soa isso, é engraçado. Então, 보통 significa normalmente, ordinariamente, comumente. É esse sentido. 보통, normalmente, como é que você vai? Por exemplo, se eu for responder, eu posso dizer assim, 저는 보통 걸어서 가요. 걸어가요. Poderia também falar, 저는 버스로 가요. Ou 지하철로 가요. Essas seriam opções de resposta. Respondam aí vocês. Os gatinhos não param de brincar aqui, plena meia-noite. Respondam aí nos comentários, né? 코멘트를 남겨주세요. deixem comentários. E a gente se vê na próxima aula. 안녕히 계세요. 감사합니다.